Jesus, muito obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor derramou sobre a tua filha uma palavra excelente. Ó Deus, que venha e que encontre os nossos corações prontos, ó Pai, para que haja crescimento espiritual em todas as áreas. Use a tua filha com poder, autoridade, ousadia e intrepidez. Que no nome de Jesus sejamos encorajados essa noite a avançarmos. Te entrego a minha filha, ó Pai, porque eu sei que o Senhor derramou algo extraordinário sobre ela e que venha jorrar sobre todas as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Boa noite. Paz do Senhor, irmãos. Podem sentar. Vocês estão aí no exercício de senta, levanta, levanta. Pode sentar. Para mim é um prazer estar aqui nessa noite, compartilhando com vocês mais uma palavra. É um privilégio para mim estar trazendo a palavra no último domingo dos jovens para fechar com chave de ouro, né? Que maravilha. A gente fica meio trêmulo, a gente espera que o outro não pregue nem um pouquinho da sua palavra, né? Você dá aquela congelada assim. Mas é um prazer estar aqui. É muito bom estar nessa casa que me acolheu há quase 4 anos atrás. E eu cheguei aqui de um jeito e eu vejo que nessa casa eu tenho crescido, amadurecido, graças a Deus, aos meus pastores, aos meus líderes. 1 Samuel 4 diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas juntos ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a nós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos ou morreram. Tá bom, até aí, por favor. Que palavra dura, difícil. Agora eu quero que você feche seus olhos, nós iremos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez no decorrer desse mês de setembro. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, jovens, Senhor Jesus. E eu te peço, Pai, que essa palavra, Senhor Jesus, que foi tão confrontadora, Senhor Jesus, ela seja derramada nos nossos corações como uma boa semente, que venha germinar, Senhor Deus. E assim que eu te oro, te agradeço, Senhor. Amém e amém. E aí a gente lê esse texto, a gente se depara com uma guerra, a gente chega nesse contexto, a gente não entende o contexto de que está acontecendo aqui.
E a gente se pergunta, gente, quem são Ofni e Finéias? Quem são esses? Ofni e Finéias, eles eram filhos do sumo sacerdote Eli, que é explicado bem no iniciozinho do livro de 1 Samuel. 1 Samuel 1, 2, 3, 4, até o 5, ali conta bastante sobre a história dessa família sacerdotal. E eles são sacerdotes, amém, glória a Deus, mas são sacerdotes corruptos. A casa de Eli era uma casa corrupta, possuía uma liderança corrupta. Então, esses corrompidos, essas pessoas corrompidas, levam para dentro de uma guerra a arca da aliança do Senhor. Dessa forma, a presença de Deus estava corrompida naqueles dias por aqueles sacerdotes, porque os sacerdotes levavam o povo à adoração. E aquele sacerdócio estava ali transformando o povo, os moldando ao seu caráter, porque nós vamos ler nos capítulos anteriores sobre isso. Nós vamos ler que o povo estava se desviando do caminho de Deus através daquele sacerdócio falho. E aí, a gente conhece a história, acredito eu, e nós vamos saber sobre Samuel. Samuel se levanta dentro dessa casa, onde não estava nada correto, e Samuel se levanta, Samuel é reconhecido em toda Israel. E assim, a palavra de Deus vem em Israel e foram para a guerra, desvirtuados da presença do Senhor. Perigoso, perigosíssimo. Foram para uma guerra, adorando a um Deus que não estava sendo verdadeiramente adorado, não estava sendo verdadeiramente reverenciado, porque o coração daquele povo não estava no Senhor. Aquele povo estava desvirtuado, porque nós vamos ler nos capítulos anteriores que aquele povo estava sendo desvirtuado por aquela casa sacerdotal. Ele é avisado por um profeta que os seus filhos vão morrer. Não tem nada aqui nessa história que era desconhecido a Eli. Ele sabia que os seus filhos iriam morrer. Assim, é uma perda simbólica essa arca. A arca estava representando que a presença de Deus estava longe. E é nesse contexto que acontece o que nós lemos agora. Num contexto de completa perdição, num contexto de completo caos. Obrigada. Caos. Estava caótico aquela situação. Mas diz assim comigo, com Deus não existe paliativos. Com Deus não existe paliativos. Israel vai para a guerra. Perde a primeira vez. E aí se reúnem. Vamos trazer a arca do Senhor. Vamos trazer ela. Porque se nós trazermos a arca, se nós trazermos a representação da presença de Deus, nós vamos ganhar essa batalha. Nós não vamos perder para os filisteus. E eles trazem. E não só perdem homens, mas perdem a arca do Senhor. E é nesse contexto que nós vamos ler hoje. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é: uma imagem ou um símbolo não representam um relacionamento com Deus. Uma imagem ou símbolo não representam um relacionamento com Deus. Licencinha para a água, poética. Fazemos de Deus nosso escudo, nossa fortaleza, e ao mesmo tempo nós não valorizamos o Senhor verdadeiramente. E essa palavra me sacudiu nesses dias. Eu fiquei completamente sacudida. Quem sabe, que estava perto de mim, sabe que esse mês foi um mês difícil, complicado. Foi um mês de provações. E eu estava fazendo essa palavra e eu falei: Deus, o Senhor tem realmente algo para falar, cara. E quando eu fiz esse primeiro ponto, eu falei: cara, é isso. Uma imagem ou símbolo não representam um relacionamento com Deus. Nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. Transformamos Deus naquilo que a gente quer. E não adoramos, não
não entregamos nada para Ele. E existe um conceito muito interessante de um sociólogo chamado Christian Smith. Ele tem um livro chamado A Busca da Alma, a vida espiritual dos adolescentes americanos. E é um livro muito interessante. Esse livro não tem em português ainda, só existe a versão dele no inglês. E ele fala sobre um conceito chamado deísmo moralista terapêutico. Por que deísmo terapêutico? Moral? Como assim? Moralista? Algumas pessoas que leram O Deus que Destrói Sonhos, ele é citado, esse conceito é citado no Deus que Destrói Sonhos também. Ótimas leituras, estou recomendando. E esse conceito diz que existe um Deus criador, um Deus detentor de todas as coisas, um Deus maravilhoso, um Deus que faz, um Deus que é grandioso. Mas é também um Deus que só quer que você seja feliz. Óbvio, porque é um Deus tão grande, só quer que você seja feliz. Por isso que ele é o terapêutico, é aquele Deus que acalma você nos seus temores nos dias mais ruins. E existe o Deus moral, que é aquele Deus que você não vai roubar, você não vai matar, porque isso é errado. Então a gente entra dentro desse conceito do deísmo terapêutico moralista, onde existe um Deus que a gente não precisa servi-lo, onde nós não precisamos guardar a sua presença dentro de nós, onde nós só podemos existir fazendo tudo o que a gente quiser, sendo que não é bem assim. Nós não estamos nessa terra só para fazer aquilo que a gente bem deseja. Não é bem assim. Não mesmo. A gente está nessa terra para cumprir um propósito. Você pode virar para o irmão do seu lado e dizer: você está na terra para cumprir um propósito. Dessa forma, enchemos a nossa vida de simbolismos que deveriam carregar a presença de Deus. E aí nós enchemos a nossa vida de simbolismos. Nós abrimos a nossa Bíblia no Salmo 91, porque ele vai nos proteger de todas as coisas. Nós levamos a nossa Bíblia e espantamos o mal, que nem um filme, ou se eu não me engano, um filme. É o Exorcista, gente. Eu nunca assisti, mas é uma imagem que frequentemente aparece em meme, o homem segurando a Bíblia e uma cruz. E a gente enche a nossa vida de símbolos, esquecendo de ter um relacionamento com Deus, porque Deus, ele é um Deus relacional. Esquecemos que Deus é um Deus que nós precisamos manter um relacionamento, nós precisamos sermos como sacerdotes nesse tempo, pessoas que oferecem sacrifícios, só que nós somos o sacrifício. Nós somos esse sacrifício. Óbvio que nós estamos falando de um novo tempo. Aqui nós estamos lendo o Antigo Testamento, é outro contexto dentro desse texto que nós lemos. Porém, é algo que nos chama muito a atenção, porque isso é algo que acontece nos nossos dias. Apesar de ser algo antigo, nossa, você olha e fala: como isso ainda está acontecendo nos dias de hoje? Como as pessoas ainda atribuem símbolos, atribuem coisas e não vivem uma vida ainda com Deus. E a gente põe esse simbolismo, às vezes nem nas coisas, nos dias, porque domingo é dia do Senhor, mas a segunda-feira também é do Senhor. Terça-feira é dia de oração, mas na quarta e na segunda também é dia de orar. Quinta é dia de ir para a célula e compartilhar a palavra, mas todos os dias da semana nós temos também que compartilhar a palavra. Nós fazemos esse simbolismo entrar dentro dos nossos dias, dentro da nossa vida, e no final as coisas elas perdem o sentido. As coisas parecem não fazer mais sentido. Porque a gente atribui tanto a algo, a isso, aquilo. E cadê um relacionamento com Deus? Cadê a presença de Deus dentro da nossa vida? E a gente fica vazio no resto da semana. Vazio, oco por dentro. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus nem queria para o seu povo. Porém, em tempo de calamidade, alguma coisa precisava acontecer.
E nós vamos agora para o nosso segundo ponto. Uma performance de uma vida de adoração nunca será maior que uma verdadeira entrega. E essa palavra performance, ela está muito em uso. A gente usa performance para tudo. Não porque eu quero performar algo, porque você está performando e tudo mais. É algo que, até mesmo na academia, nós usamos muito esse termo performance. Nós fazemos muitas... Não estou falando de academia de malhar não, tá, queridos? Eu estou falando de academia intelectual na faculdade. A gente usa muito esse termo de performar. E querendo ou não, a gente traz isso dentro da nossa vida com Deus, onde nós performamos algo. E a gente performa, a gente vem para o culto, a gente põe a nossa roupa de ver Jesus. Como o pastor fala, a gente põe a nossa roupa de ver Jesus. Levantamos o braço quando o ministro de louvor fala, levanta os braços, você levanta o braço. Abaixa o braço, você abaixa o braço. E a gente vive numa performance de adoração. E quando a gente chega em casa, aquilo que a gente aprendeu aqui já foi. Já foi. E querendo ou não, a gente usa essa performance em todos os lugares. E no final a gente usa tanto esse estilo de vida, porque não é nem uma coisa que você fala, não, eu estou performando. Óbvio que não, você não vai fazer nunca isso. Claro que não, a gente é humano, a gente não gosta de assumir que a gente está fazendo algo com outras intenções. A gente é assim. Porém, a gente vive um estilo de vida que performa um Deus. Só que esse Deus, ele não está na nossa vida todos os dias. Esse Deus, que Deus é esse que não está na sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo? O Senhor não quer que você venha só aqui, que você sente e tudo mais, que você levante suas mãos, que você receba uma oração no final do culto. Deus quer que você sirva Ele de todo o coração. É de todo o coração, é de todo o coração. Não adianta você vir, você ouvir e não praticar verdadeiramente aquilo que nós falamos e dispusemos em nosso tempo. Por causa que para fazer uma pregação, gente, é trabalhoso. O pastor falou, e já falou que faz um tempinho, e é trabalhoso. E aí você prepara aqui 40 minutos de pura ação e palavra, e ação e palavra. E aí você recebe no seu lugar. Glória a Deus por isso. Tem que receber mesmo, gente. Glória a Deus. Mas a gente não leva isso na segunda-feira. A gente não leva essa palavra dentro do nosso coração. E como nós falamos aqui, essa semente, ela se perde. Hoje nós falamos sobre isso nessa manhã. Essa semente acaba se perdendo dentro do nosso coração. Mas voltando completamente, o povo do tempo que nós estamos lendo é um povo que estava sendo moldado distante de Deus. Esse povo, ele estava longe de Deus. E a representação de que tudo estava ruim, aquele povo não conseguia perceber que estava tudo ruim. Nós lemos aqui por quê, o que está acontecendo. Eu estou usando uma versão mais atual, a minha versão. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Aquele povo, ele não conseguia perceber que ele estava errado. Aquele povo, ele estava tão cego, achando que Deus estava recebendo sacrifícios adulterados, tendo coisas horríveis, horripilantes dentro do templo, achando que estava tudo normal, mas não está tudo normal, não. Não estava tudo normal. E aí eles vão para uma guerra, levam um símbolo sagrado, e aí você vê, nós vimos os filisteus, meu Deus, a terra tremeu. Esse é o povo que, gente, das pragas do Egito. Esse povo é o dos deuses. Que grandes deuses eles têm. Que grandes deuses. Mas não, eles perderam. Perderam feio. E eles não conseguiram compreender isso da primeira vez que perderam. Então, uma coisa drástica teve que ser tomada. Porque foi drástico, gente. Porque nós vamos ler que após
isso que acontece, a Arca da Aliança ela vai parar no meio de um templo a Dagon, porque naquela época, quem estuda história, isso também aparece na história dentro da escola, lá no 6º ano, que aquelas guerras não eram somente guerras territoriais, mas também guerras que representavam a religião, a qual Deus você seguia, o seu Deus é mais poderoso que o meu. E quando eles tomam a Arca da Aliança, a arca é metida dentro de um templo a Dagon. E eles ficam... Você vai ver depois que vocês for estudar. Isso é um spoiler, gente. Tem que dar um spoiler. E a perca da arca representa essa quebra de aliança, o esvaziamento da presença de Deus, e que uma entrega verdadeira não estava acontecendo no meio daquele povo. Aquele povo ele não conseguia perceber. Estava tão cego que não conseguia ver que Deus não estava mais com ele. Estava tão cego que não conseguia perceber que a presença já tinha ido. E muitas vezes isso acontece nos nossos dias. A Bíblia, tem uma galera, essa galera não é convertida mesmo não, que fala que a Bíblia é antepassada, ultrapassada. Não, gente, a Bíblia é muito atual. Ela é muito atual. Porque nos nossos dias isso acontece. Nós estamos tão cegos que não conseguimos perceber que a presença de Deus se foi. Que a gente está por nossa conta. Só que esse não é o plano de Deus para nós. Não é o plano de Deus para nós. Vire para o irmão do seu lado e diz: não é o plano de Deus para você. Nos dias de hoje, ainda encontramos esses mesmos dilemas. Vivemos a vida de uma forma performática, onde queremos expor uma santidade. E quando chegamos na parte do vamos ver, dá errado. E esse estilo de vida ele está muito presente nos nossos dias. Depois da invenção das redes sociais, eu acho que a gente nunca viveu num tempo onde a gente sabe tanto e ao mesmo tempo não sabe nada da vida alheia. Porque a gente sempre está sabendo, existe sempre uma coisa que alguém está postando e performando, mostrando. E a gente ouve muito sobre nem tudo que você vê é o que a pessoa está passando de verdade ou coisas do tipo. Porque é isso. É uma performance. A pessoa está fazendo algo ali, está... Ai, que coisa legal. Que coisa maravilhosa. E às vezes no secreto nem existe secreto. Posta a Bíblia e estou lendo a palavra, uma música, aquela música que toca, com esse fundo musical que toca o teu coração, balança aí. E às vezes não tem nada. Não tem nada. É oco. Não tem entrega verdadeira. Aí não tem entregado nada. Aí a gente chega aqui e a gente reproduz a peça que quem estava na conferência viu. Nós levantamos a mão, lemos, apertamos e oramos com muitas aspas. Vivemos uma vida repetidamente como uma performance. Mas as máscaras, uma hora, elas têm que cair, porque a gente não pode continuar cego, não. A gente não pode continuar vivendo uma vidinha onde você era uma ovelha desgarrada dentro do rebanho. Não, isso não é normal, isso não é certo. Deus não chamou você para ser assim, não. Deus nos chamou para conviver com Ele diariamente. Poxa! Está na hora da gente despertar, de acordar, da gente tomar um choque de realidade. Está na hora. Porque viver uma vida diante de Deus vale muita coisa. Mas viver uma vida longe de Deus não vale nada, cara. Não vale nada. Os nossos dias passam. A gente conta os dias já. Estou morrendo, nasci para morrer.
Já nasci para morrer, estou indo mesmo. Já cheguei aqui para ir. Mas não. Deus nos chamou para a gente viver esses dias arrastados. Deus nos chamou para vivermos dias com Ele. Com Ele do nosso lado, com Ele dentro de nós, com Ele sendo compartilhado dentro das nossas conversas, com Ele sendo compartilhado dentro das nossas células, com Ele compartilhado da nossa vida. A nossa vida tem que representar a presença de Deus. Chega de rituais, de simbolismos, de tantas coisas, sendo que a gente não vive nada disso. Não, Deus não quer isso. Deus não queria isso para o seu povo no passado e não quer isso para você agora, no presente. Não. A gente não pode se acostumar com isso, gente. A gente não pode se acostumar de viver uma vida onde Deus representa tantas coisas e no final não representa nada. Foi muito doloroso quando eu estava escrevendo isso, porque isso é muita verdade. Você pergunta qualquer coisa para qualquer pessoa hoje em dia, porque a nossa cultura é uma cultura que acredita em Deus. A nossa cultura é uma cultura cristã, vamos ser sinceros. Se você chegar para uma pessoa ali da rua, você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita mesmo em Deus? Acredito. Deus é meu escudo, minha força. Quando eu compro alguma coisa, eu ofereço para Deus, porque Deus é dono de tudo. Mas Deus não é dono da sua vida. Contraditório. Deus é tudo e Deus não é nada. Contraditório. Uma hipocrisia, como Rafael mencionou, deu um spoiler. Mas a gente não pode viver nesse meio termo. A gente não pode viver numa vida banal, onde o Senhor não existe nos nossos dias. Não dá para ver assim. Não dá. Eu não sei se o seu coração não se constrange com isso. Porque é constrangedor, querido. Constrangedor. Ainda temos que falar sobre isso ainda. De ver uma vida com a presença de Deus todos os dias. Eu não sei como fica o seu coração, mas ao preparar essa palavra eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu estou tão indignada. Eu me senti uma das pessoas que eu mais dou risada quando fala que está indignado, fica calmo, que é o Mauro. Que ele fala, estou indignado e fica sério. Eu falei, Deus, eu estou tão indignada com tudo que está acontecendo. Deus, como pode a gente viver existindo sem a presença de Deus? Como a gente pode viver tão distante de Deus, que Deus nem conhece mais a nossa voz? A gente vive tão distante e coloca atributos. Minha Bíblia está aberta na televisão. É ela que eu vou ler. Mentira. A gente não vive essa vida de devoção. E preparando essa palavra, eu falei, Deus, eu estou tão indignada. Não é normal ainda, querido, para mim. Nunca vai ser. Nunca vai ser, nunca será. Dentro do nosso coração, não pode normalizar isso, não. Não pode. E vivemos uma vida onde ainda temos que falar sobre jornada dupla. Uma vida aqui e uma vida lá fora. Não pode ser normalizado dentro de nós, não, isso. Não dá. Nós vamos continuar. Terceiro ponto. Que a hora já está avançando e o relógio não é convertido. Uma presença inexistente de uma aliança esvaziada. A aliança... Deus tinha uma aliança com aquele povo. Muito obrigado. Amarelo. Obrigado. Deus tinha uma aliança com aquele povo. Aquele povo não era um povo
que era um povo aleatório. Não, aquele povo era o povo de Deus. Se você for ler na Bíblia, aquele povo é o povo de Deus. Israel, que a gente está falando aqui, a gente não está falando de um povo aleatório da Bíblia, chegou lá, não. Aquele povo, pela história, tinha uma aliança há muito tempo com Deus. Só que aquela aliança, naquele ponto, ela já tinha sido tão esvaziada, ao ponto de se tornar quase inexistente. Porque aquele povo já estava vivendo os seus dias normal. Deus não estava mais falando com aquele povo. Vamos chamar Deus agora na nossa guerra. O povo já estava acostumado a viver uma vida distante do Senhor. E a presença de Deus quase inexistente dentro daquele povo. Se nós lermos um pouquinho, vai falar sobre a questão da cegueira de Eli. Ele estava ficando cego. Só que não era somente uma cegueira física, mas também uma cegueira espiritual. Aquele homem já estava na ladeira. Perdão aqui a expressão bem atual. Já estava indo. E a presença de Deus já estava quase inexistente. E aí Deus levanta alguém. Levanta Samuel. Dentro dessa casa, onde a luz da palavra do Senhor estava indo, Deus levanta Samuel. E é no mesmo capítulo, porque, se eu não me engano, se não me falha a memória, é 1 Samuel 3 que fala sobre essa questão da cegueira de Eli, e quando também Samuel é chamado pelo Senhor e se predispõe a cumprir um chamado sacerdotal. Mas, voltando aqui para o nosso ponto, aquele povo representava o Deus vivo, o Deus que tudo podia fazer. Mas ainda assim, existia uma crise espiritual. As alianças perdem o valor, são esvaziadas e a presença de Deus vai embora. E não é assim nos nossos dias. Nós temos uma aliança com Deus, nós possuímos uma aliança com Deus, porém, essa aliança vai se desgastando com o tempo, porque ela não é algo que você cultiva. Alianças são cultivos. É um relacionamento, você precisa cultivar coisas dentro desse relacionamento, porque senão o relacionamento ele acaba. E a presença de Deus estava indo. E o povo não conseguia notar que Deus já não estava falando. O povo não conseguia notar que Deus já estava falando, ei, eu não estou muito aí, não. O povo não conseguiu perceber. E essa dispersão, isso foi algo que despertou a minha cabeça na terça-feira. Essa dispersão acontece nos nossos dias. Nós vivemos dias tão atropelados um do outro que nós não conseguimos perceber que a presença de Deus foi embora da nossa vida. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Nós não podemos ir sem a presença de Deus. Não podemos existir sem ela, cara. Senão nossos dias são vazios. São esvaziados. Um dos propósitos que nós temos nessa terra aqui é para gloriá-lo. Glorificá-lo através da nossa vida. E o que tem servido a nossa vida até aqui? Quero que você faça uma autoanálise. O que tem servido sua vida aqui? Do que ela tem resplandecido, sabe? Nós falamos sobre imagem no domingo passado e, querendo ou não, nós estamos falando sobre imagem novamente. Nós estamos falando sobre imagem porque, querendo ou não, aquele povo passava uma imagem. Só que eles não viviam essa imagem. E, querendo ou não, nós vivemos nos dias assim, onde passamos uma imagem para o próximo e nós não vivemos. E isso é muito perigoso,
Muito perigoso. Os nossos dias, eles não podem ser vazios da presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar a viver uma vida sem que a gente tenha um diálogo com Deus, sendo que a gente não leia da sua palavra. Não, não é normal, não. É indignante, é indignante. A gente não pode se acostumar a viver uma vida sem Deus, não. Porque do que vale, sabe? Do que vale tantas coisas, tantas canções sobre um Deus que quer te ver bem, te fazer feliz. Um Deus que só quer te ver bem, porque Ele te criou para que você seja muito feliz, fazendo tudo o que você quiser. E aí você canta aquele hino da Xuxa. Você sabe qual é o hino da Xuxa? Teve uns que sorriram para mim, eu vi. Que tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Esse louvor é da harpa egípcia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não leva ele pra frente, não. Então, a gente vive dias assim, onde Deus, Ele é tudo para nós. Mas Deus não é nada. E Deus não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer isso para nós, que a gente vive uma vida que só vem aos domingos, que só simboliza Ele em alguma coisa e fala, Deus é isso, e eu abençoo, consagro algo ao Senhor. Deus é tudo, ou Deus é nada. Não existe meio termos. Eu sinto muito. Sinto não, desculpa. Sinto não. Porque isso é uma verdade. Não existe meio termos. Não existe. A gente precisa decidir se nós queremos viver essa vida para o Senhor ou não. Porque não vale a pena existir longe do Senhor. Não vale a pena existir. Deus nos escolheu como seu povo exclusivo, nação santa, sacerdócio real. E qual é o tipo de sacerdócio que nós estamos servindo nesse tempo? Isso foi algo que me chamou a atenção, porque esse é um dos versículos que nós jovens, nós mais falamos. Nós falamos bastante sobre esse versículo em, se não me engano, 1 Pedro 2,9. E qual é o sacerdócio que nós temos exercido nesse tempo? Porque nós somos esse povo escolhido do Senhor. Nós somos esses sacerdotes reais, uma nação. Obrigada. Uma nação santa, um povo adquirido. Porém, que virtudes nós temos anunciado? Que tipo de evangelho nós temos compartilhado com os outros? Que tipo de vida nós temos vivido? Porque se uma aliança não é valorizada diariamente, essa aliança ela é desgastada. Ela vai se desgastando, desgastando. E a presença vai indo e indo, até que ela se vai de vez. E aí você vive uma vida sem a presença de Deus, fazendo tudo que você está afim. Dá na telha, você vai. E é isso aí. E se der alguma coisa errada, deu. Se não deu, tá bom. Uma vida completamente sem sentido. Porque esses são os dias sem Deus. Sem sentido, sem valor. Dias de trevas. Dias onde nós somos zumbis. Mortos por dentro e vivos por fora. E nós não podemos nos acostumar a viver esses dias. Eu não sei o seu coração, se o seu coração está de boa, vivendo uma vida assim. Se você fica indignado ou não. Mas eu te digo, a gente não pode se acostumar a viver uma vida sem a presença de Deus. Viver uma vida em que Deus não é nada para nós de verdade.
Palavras são palavras. E daí? Com todo respeito. Palavras são só palavras. A gente precisa de atitudes. Porque esse povo, ele tinha palavra também. Era um povo do Senhor, era o povo de Deus. Porém, eles não viviam isso. Não viviam como um povo de fato do Senhor. Viviam um povo onde a corrupção, a prostituição, a promiscuidade e tantas coisas aconteciam e estava tudo bem para esse povo. O povo sabia o que Ofni e Finéias faziam. Não era um povo que estava, não, um povo tão inocentezinho, está tão ceguinho. Não. Era um povo que sabia o que estava fazendo. E assim como nós também sabemos o que nós estamos fazendo. Querendo ou não, nós temos esse senso. Nós sabemos o que agrada e o que não agrada ao Senhor. E a gente sabe o que é viver uma vida que não agrada ao Senhor. Você sabe que aquele tipo de conteúdo é errado. Você sabe que aquele tipo de conversa é errada. Você sabe que aquele tipo de pensamento é errado. Você sabe que você fazer aquele tipo de coisa é errado. Porém, você se mascara e fala, não, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, Deus é o meu protetor. Não, Deus tem sido nada. Tem sido nada. E isso não é normal. Nós não podemos nos acostumar a viver uma vida onde nas nossas atitudes Deus não signifique nada para nós. É revoltante, sim. Porque nós precisamos avançar, nós precisamos ir, porém nós não vamos. Se ainda nós tivermos tantas coisas, tantos percalços ainda. E é isso que impede uma multiplicação, é isso que impede um crescimento. Glória a Deus. Aleluia. Esses homens eram desprezíveis, cara. Meu Deus, que palavra forte, horrível. Essa palavra é horrível, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho essa palavra horrorosa. Esses eram os homens desprezíveis. Ai, você que está dizendo, Bia? Não. É a Bíblia. Eles eram homens reprováveis pelo Senhor, desprezíveis, filhos de Belial. Nós não podemos nos acomodarmos a sermos desprezíveis aos olhos do Senhor. Não podemos. Não. Há um tempo atrás, eu estava compartilhando uma mensagem com a minha célula. A minha célula é a célula Farol. Minha célula é a célula Farol. Aleluia, glória a Deus. E a gente estava compartilhando uma palavra. E eu peguei e lancei uma bomba. Desculpa, gente. Lancei uma bomba e falei. A gente não pode acostumar com a nossa imprestabilidade. E todo mundo ficou. Que palavra é essa? Nem sei se existe. Imprestabilidade. Essa palavra existe, está no dicionário, tá? E a gente não pode nos acomodarmos com isso. Com sermos imprestáveis a Deus. E essa palavra, ela é forte. Eu fui confrontada com essa palavra. Mas a gente não pode, a gente não deve fazer isso. Ver uma vida onde Deus significa nada para nós. Nada. Porque se nós vivemos uma vida onde o Senhor não significa nada para nós, nós iremos perder as nossas batalhas. Quando você for dar de cara com algumas coisas, a gente vai quebrar a cara, porque a presença de Deus não vai conosco. E isso é muito perigoso, viver uma vida sem a presença de Deus.